Milton Persoli, diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, da Artesp, está com a gente. Bom dia, Milton. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Se me permite, inicialmente, manifestar os nossos pesares, nossos sentimentos aí para os familiares, amigos. É uma situação trágica. Estamos muito consternados, muito tristes, né, com o que está acontecendo. A Artesp tem noção, Milton, aliás, a gente já fez isso várias vezes ontem, não é? Antes de dar a notícia, primeiro pesar pelas pessoas que morreram. A gente já falou disso várias vezes, né? Antes da gente ficar investigando o que aconteceu, querendo dar palpite antes da polícia definir o que aconteceu, eu disse que era importante a gente relembrar que ali foram 41 pessoas que morreram e morreram de forma trágica, não é? A Artesp tem... lamentável. Porque, além de tudo, foi um azar terrível, né? Aquela carroceria do caminhão biarticulado, fazer o L, cortar o ônibus no meio, transformou a 10ª potência, o que poderia ter havido de mortos, né? Se ele bate de frente, seria grave, mas não seria tão grave como ele pegou na carroceria e foi cortando e matando as pessoas ali. Mas, o Milton, a Artesp tem ciência se esse ônibus é clandestino ou não? Total, nós temos total informação. Esse ônibus é clandestino, a atividade da empresa é clandestina, a atividade de fretamento da empresa é clandestina. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 11 de outubro de 2019, o cancelamento desse registro dessa empresa. Essa empresa, a partir daquele momento, se tornou uma empresa clandestina. Ela foi reincidente em várias ocasiões. Nós executamos fiscalização ao longo das rodovias, terminais, acessos, e numa dessas fiscalizações na rodovia Raposo Tavares, no dia 3 de março de 2020, essa empresa foi pega numa ação de fiscalização, o seu veículo foi retido, ela transportava estudantes, tudo isso tem relatório, tudo isso é comprovado. Então, o que a empresa alega, nós temos como comprovar. E esses estudantes foram feitos um transbordo, encaminhados para o seu destino, e o veículo foi retido. Para entender, comete crime quem transporta gente de forma clandestina e acontece um acidente como esse, comete crime quem contrata o serviço de uma empresa clandestina. Até aí eu estou certo ou errado, Milton? Não, na verdade, alguns passageiros até não têm essa informação da Atena. Quando você contrata o serviço, você tem algumas noções em alguns momentos que a empresa é regular. Por isso que a gente insiste sempre em qualificar. Entendi. Você fala assim, era contratada pelos passageiros. Ela era usada pelos passageiros. Não era uma empresa. Entendi. Não era uma empresa da região que contratava o transporte, eram os passageiros que contratavam o transporte. Pelo que a gente tem de informação, isso, né? Mas o que também... agora precisa deixar claro que a fiscalização, ela ocorre, né? Nós fazemos 82 mil ações de fiscalização, fizemos 82 mil ações de fiscalizações nesse 2020. Agora, fizemos quase 5.400 multas, né? Nós fazemos uma média de 250 fiscalizações por dia, em terminais de ônibus, em todo o estado, nas rodovias principais, nas rodovias vicinais, nos acessos. Essa rodovia é uma rodovia vicinal, você tem muita razão quando você fala que é um pouco inadequado. O que acontece com uma empresa que é clandestina? Ela foge de um viário principal, ela foge de uma rodovia que tem uma capacidade maior e tem equipamentos que possam fiscalizá-la. Radar pode fiscalizá-la, identificador de placa pode fiscalizá-la, câmeras de monitoramento podem fiscalizá-las, no próprio pedágio ela pode ser fiscalizada. Então, as empresas que operam nessa clandestinidade, elas se utilizam de viários e de rodovias de menor poder de fiscalização e acabam se tornando isso um perigo, né? Essa empresa, já que era clandestina, já tinha sido fiscalizada pela Artesp. A Artesp tomou alguma providência para impedir que a empresa continuasse operando, Milton? Sim, nós fizemos o recolhimento, nas ações de fiscalização, nós fizemos o recolhimento desses veículos, montamos um dossiê e encaminhamos para os órgãos competentes, né? Vai ser encaminhado agora novamente um novo dossiê para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para que ela tome providência com relação a colocar todo esse dossiê, todas essas informações que nós temos no processo. Esse realmente foi um crime, foi uma coisa inaceitável
de uma empresa que está clandestina executar esse tipo de transporte. Eu não sei, por isso não vou afirmar, mas como é que funciona a coisa? A partir do momento que a empresa é considerada clandestina, ela deve pagar uma multa, deve responder por ser uma empresa clandestina. E por que o veículo não é tirado de circulação? Se eu entendesse direito, eu não estava perguntando, eu estava afirmando. Mas como é que funciona a lei nesse sentido? Se você me permite, eu vou fazer um pouquinho inverso. Eu vou te explicar como é que você tem uma empresa hoje cadastrada e oficial. Hoje a empresa de fretamento, ela entra em contato com a Artesp por um ofício ou pelo site, ela se cadastra, ela é obrigada a trazer para o processo de cadastramento toda uma documentação fiscal, uma documentação dos motoristas, um laudo dos veículos que ela atende, né? Ela informa as garagens, ela informa os roteiros, ela informa a lista de passageiros, enfim, ela se torna regular e a Artesp tem uma gestão sobre essas informações. A Artesp, além disso, ela fiscaliza mensalmente essas empresas. Então, nós temos uma empresa homologada aqui que vai fazer uma fiscalização no veículo, sim, verificar todas as condições de engenharia, as condições de segurança, freios, a parte hidráulica, a parte de elétrica, itens de segurança como extintor, cinto de segurança, higienização. Agora, na própria pandemia, nós editamos várias resoluções aí, portarias, para que isso seja feito. Isso é regular. Esse ônibus tinha sido fiscalizado nesse aspecto, o Milton? Esse especificamente, não. Esse especificamente não. Os ônibus que nós fiscalizamos dessa empresa que estava com a atividade irregular eram outros veículos. Esse veículo não foi pego por nós em nenhum momento. E apresentaram problemas os outros veículos dessa empresa clandestina? Eles tiveram, sim, por isso que eles foram retidos. O fato de você ser cadastrado ou você não ter cadastrado não dá competência a você reter o veículo. Entendi. Quem retém o veículo é a condição do... A empresa que é clandestina... Não entendi, eu só quero te ajudar a explicar. Agora eu vou te ajudar a explicar. A empresa foi fiscalizada e outros veículos que estavam em situação ruim, mesmo ela sendo multada, devem ter sido retirados de circulação, foram tirados de circulação. Esse especificamente dessa empresa não tinha passado pela fiscalização. Esse aí, porque senão ele não estaria rodando, é isso? Exatamente. Mesmo, uma coisa que cabe também, mesmo que depois ele fique retido, a legislação hoje, se ele pagar as taxas, ele pode voltar, né? Isso que é um problema que a gente tem. Isso que é pior. Isso que é ruim, né? O natural seria que se uma empresa é considerada clandestina, nenhum ônibus dela pode rodar. Mas a lei deve permitir que continue rodando, né, ou não? O veículo fica liberado. Não, a empresa fica desabilitada a exercer a função dela de fretamento, mas o veículo ele pode ser liberado. Se ele pagar todas as taxas, tudo que está devido, ele pode voltar à operação. A lei é burra. O problema é que a lei é burra. É por isso que no Brasil compensa o sujeito agir errado e ser criminoso. Porque a maioria das leis favorece o infrator. Aí não adianta você ficar metendo o pau na Artesp, né? Porque do mesmo jeito que o juiz fala, olha, eu trabalho em cima da lei, por isso eu soltei o André do Rap, a Artesp vai falar a mesma coisa. A gente faz o que a lei permite. Vamos lá, fiscalizamos, multamos, tiramos de circulação, mas o cara paga as taxas, ele pode continuar andando normalmente. Se esse ônibus aí tivesse problema, e certamente tivesse sido fiscalizado, o cara pagaria as taxas e o veículo poderia continuar agindo clandestinamente, como o cara vem agindo há muito tempo dessa empresa. Agora, Milton, muitas alegações no local que nas principais há pedágio, né? E aí perto tem pedágio e muitas empresas devem, né, dizer para o motorista, pega a vicinal que você não paga pedágio. Ou até o próprio motorista toma a iniciativa. Isso é verdade, porque muita gente reclamou que aí fica lotado porque tem pedágio aí do lado. Na verdade, Datena, é importante que você está relatando. As empresas clandestinas, elas fogem do sistema de fiscalização. Elas têm que manter essa clandestinidade. Como é que ela se mantém na clandestinidade? Ela vai para um lugar onde você não tem fiscalização. E nós executamos fiscalizações em todas as rodovias, em todos os acessos, em todos os terminais. Ela joga um pouco também com a sorte.
né? Então, ela fica nessa clandestinidade. Agora, o que é importante é o passageiro também, ele tem que ter um pouco de sensibilidade naquele momento da compra. Como é que ele compra uma passagem com um valor muito pequeno em relação ao que está sendo praticado pelo mercado? Então, isso dá uma sensação de que alguma coisa tá desacordado aí. Então, ele tem a opção de buscar dentro do site da Artesp, de buscar pelo 0800, de buscar na ouvidoria, de buscar informações sobre a regularidade dessas empresas, né? Então, o preço não ser um fator atrativo somente. Ele tem que ter esse cuidado, a gente pede para que eles façam isso. Eu sei que não é o momento adequado, nós estamos com essas cenas, nós estamos consternados com isso, né? Nós que trabalhamos nessa área, não temos que falar, eu não estou conseguindo, né, expressar a dor que todos nós estamos sentindo com relação a esse momento, com relação a esse acidente aí. Mas é importante o passageiro não ter como o preço como seu único fator aliado para que ele possa fazer essa escolha, né? Eu sei que é um momento difícil, estamos na pandemia, ele acaba fazendo esse trabalho, mas ele tem que pelo menos consultar. E se ele consultar e ver que é uma empresa irregular, denuncie, porque também nós vamos atrás das denúncias, né? Os nossos sistemas de ouvidoria, nossos sistemas de denúncia e nossa captura nas redes sociais são imensas para que a gente possa buscar essa fiscalização. A fiscalização é 24 horas, a fiscalização é de segunda a segunda, e a gente tem que buscar isso. Temos que terminar com esse clandestino, temos que terminar com situações iguais a essa. O cara só vai entrar num ônibus desse porque não tem dinheiro. Isso é o detalhe, pode levar à morte. E mesmo por causa da pandemia e da situação que nós estamos vivendo, mesmo as empresas que não são clandestinas, o cara que tem um caminhão, não quer pagar pedágio, depende, tem um único caminhão, por exemplo. Estou citando um exemplo que a gente pode levar em consideração. O cara tem um único caminhão. E ele está com o caminhão regularizado, mas ele não quer pagar o pedágio, ele vai e pega essa rodovia. Se o pedágio foi colocado aí perto e que permita escapar por essa rodovia, e é legal, não é ilegal o cara desviar do pedágio e pegar essa rodovia, o que está errado é o pedágio permitir ficar tão próximo que permita o sujeito levar alguma vantagem, não pagando o pedágio, indo por aí. Até pela condição que nós estamos hoje em dia, que os caras estão matando cachorro a grito. Então, isso é dever do Estado, o cara chegar para a concessionária e falar assim, você pega esse pedágio e põe em outro lugar, meu compadre. Ou então, sei lá, tem um limite de rodagem nessa estrada que não permite tanto veículo nesse local. Tem o trânsito local e mais um trânsito pesado que é a ligação entre dois estados importantes da federação, São Paulo, né, e Paraná. E o trânsito de veículos aí é enorme e é incompatível com essa rodovia que já devia ter sido duplicada. Sem dúvida. Outro fator que você me permite, que traz um benefício, é nós termos acesso às informações dessas empresas, né? Quando você está no sistema regular, a empresa, nós fazemos uma auditoria, então você teria informação, por exemplo, quando foi feita a última auditoria na parte de freios, você teria informação quando foi feita a última auditoria na parte de engenharia, você teria informações com relação à validade da CNH do motorista, quando é que foi feita a qualidade de pneus, a qualidade do sistema de freios, tudo isso é auditado por empresas nossas, né, que fazem esse trabalho. Quando você trabalha na clandestinidade, você não tem essa informação, você não consegue captar essa informação, eles escondem e você não tem como agir numa empresa clandestina, porque ela não está sujeita a essa fiscalização, ela não informa para nós o horário que ela vai sair, a lista de passageiros, ela não informa se o motorista está devidamente habilitado para conduzir esse tipo de veículo, ela suprime, ela omite todas essas informações porque ela é clandestina, ela não quer ser fiscalizada. Então isso também dificulta e favorece as empresas que são hoje naturais, são empresas que são cadastradas, devidamente regulares e cadastradas. Guto. Senhor Milton, muito bom dia para o senhor. Eu só queria entender, assim, me chama a atenção o fato desse ônibus, ele tá com o logo dele enorme na lateral dele, ele não está escondido. Ele está com o logo.
Exatamente, que ele não colocou outro nome, ele colocou o mesmo nome. Não. E estava rodando, pelo que se sabe, todos os dias. Todos os dias ele levava os funcionários nesse trecho que a gente conhece, deve haver outros. E o senhor disse que houve o cancelamento do registro, ele estava sem o registro. Publicado no Diário Oficial. Isso. Publicado no Diário Oficial. Aí se você observar, Agostinho, me permite, na lateral do ônibus também tem um selo da Artesp, com o número 2599, que foi uma autorização emitida anterior. Então, o passageiro, algumas vezes, ele pode até ser iludido, porque ele está vendo o selo da Artesp, ele está vendo o selo da NTT, ele está achando que essa empresa está com uma logotipagem da empresa de turismo, ele está achando que é empresa regular. Por isso que é bom você, de qualquer forma, denunciar ou fazer essa consulta. Se então, você... Desculpe, mas é o seguinte... Cara, mas peraí. Começa na lei, cara. Se de repente a indústria é considerada clandestina, né, a Artesp vai lá e multa e o ônibus não pode rodar. Foi isso que eu entendi. Sim. Se ele é liberado na justiça, ele pode rodar. Ele vai rodar, ele não vai ficar parado. E nós temos, é verdade, nós temos casos, inclusive, que empresas aí sob liminar. A Artesp, a Artesp, ela pode comunicar ao Estado, que é o que ela faz. E aí, se o cara é pego por um radar, ele vai ser detido por um agente da lei. Se ele passa pelo detecta, ele vai ser detido por um agente da lei. Mas a partir do momento que a empresa, ou com liminar, ou pagando, permite que o ônibus rode, e não tem a fiscalização adequada da estrada, não é? Ali não tinha radar, não tinha polícia para ver isso, câmeras. Se essa empresa podia rodar, o cara vai rodar, porque a lei é burra. A lei permite que o ônibus fique andando por aí. Desde que ele seja parado, porque a Artesp deve ter informado que essa empresa é clandestina, que esses ônibus não têm condição de rodar, a Artesp deve ter falado isso para o Estado. Se ele passar por um radar que detecte que essa empresa está entre as irregulares, ele vai ser parado por um policial e aí ele vai ter que parar de rodar. Acho que é assim que funciona. Mas ali, exatamente, ele trafega porque não tem a vigilância necessária. Foi isso que eu entendi. Exatamente isso. Não, desculpe, eu só queria perguntar o seguinte: se de fato todas as etapas foram vencidas da parte da Artesp, foi tudo completado a ponto de cancelar o registro dessa Star Turismo, quer dizer, a gente chega à conclusão que esse protocolo não funciona na prática. Na prática, ele não significa que a empresa vai deixar de funcionar. Quer dizer, o risco ao usuário vai continuar existindo da mesma forma. A lei é burra, pô. Então, a lei é burra. A lei permite que o ônibus seja liberado. A lei é burra. Porque normal seria a empresa ser fechada até ela regularizar a sua situação em relação a poder rodar. Esse é o princípio da coisa, é a lei é burra. Se a lei permite que o ônibus... alcança o fechamento da empresa. Né? Então, mas quantas empresas Se a empresa fosse fechada... Peraí, Agostinho, deixa eu terminar. Se a empresa fosse fechada e devia ser assim, ela é clandestina. Qual é o objetivo de ter lei? Empresa que é clandestina é fora da lei. Então ela não pode funcionar desde que ela regularize as suas funções em relação ao organismo que existe, que é a Artesp. Senão, os ônibus tinham que parar, a empresa tinha que parar imediatamente, mas não é assim que funciona. Se o cara pode entrar na justiça e conseguir uma liminar e continuar rodando os ônibus vão continuar rodando. Esse é o detalhe. Ele muda de endereço, ele muda de local, ele muda do local da garagem, ele tem uma série de subterfúgios que dificultam que a gente vá buscar essa fiscalização, né? Hoje ele pode vender a empresa, a gente não saber se ele continuar com essa logotipagem. Nós não sabemos, como ela é uma empresa clandestina, nós não sabemos. Quando ela é quantas regular, tem em São Paulo hoje? Eu sei o histórico. Nós temos 2.000 empresas cadastradas regulares. Nós temos uma frota aproximadamente de 18 mil. Em 2002... Quantas são clandestinas? Não temos essa informação. Nós só temos a informação quando a gente executa a fiscalização e a gente faz esse trabalho. Agora, o número de empresas clandestinas hoje eu não temos como é grande. Mensurar. É grande. O número é grande. Você tem 2.000 regulares, você imagina o que você deve ter de alguns sistemas, empresas independentes, pessoas autônomas que não são regulares. É um universo grande, mas que nós estamos buscando e facilitando
o máximo possível. Nós estamos colocando até um edital agora, uma consulta pública para melhorar esse regulamento, para melhorar essa regragem. Porque essa é a pergunta do Agostinho. Você não tem em mãos um dispositivo que permita fechar a empresa até que ela possa rodar? Você não tem como fazer isso? Não, e se não tem, é competência não da tem? Artesp isso. Não, para a Artesp não É cabe, a gente não alcança essa de competência. quem é a competência? É da polícia, é do Estado, mas não é da Artesp, né? Na verdade, é mais da polícia, dos órgãos que fazem essa parte fiscal também pode ser. A Fazenda, alguma coisa assim, pode ensejar no encerramento da empresa. Nós ensejamos o encerramento da atividade. Nós comunicamos a parte da polícia, o Ministério Público. Nós fazemos uma comunicação que essa empresa, a partir desse momento, ela opera e foi reincidente várias vezes na atividade de fretamento. Agora, a nossa legislação, a Artesp não alcança o fato dela ser, e o veículo ser liberado porque ela está com atividade de fretamento clandestina. Essa que você tem razão quando você fala isso, Datena, que a atividade de credenciamento ou clandestina, ele não é suficiente para que a gente possa reter o veículo. Não, acho então, que é isso, né, deveria ter uma lei para impedir que essas empresas continuassem rodando. É lógico. Simplesmente uma lei que não permitisse que o cara entrasse na justiça antes dele regularizar a empresa dele. Porque é uma lei burra. Como é que você pode permitir que um cara clandestino continue rodando? É ridículo. E outra coisa, isso significa que vai morrer mais gente nessas estradas aí que não tem fiscalização nem de radar e nem de polícia, pelo que a gente entendeu. Porque senão esse ônibus teria que ser parado e tirado de circulação. Esse é o detalhe. Se a ele muda o local da garagem dele. Ele muda o local da garagem, ele muda o endereço, ele muda tudo, essas empresas clandestinas, né? Então você não tem como agir. Uma atividade extremamente criminosa. Extremamente criminosa. Agora, o senhor Milton, o senhor disse que essa Star teve o registro dela cassado, enfim, atividade suspensa, e não adiantou. Quantas mais a Artesp já suspendeu e podem estar funcionando? Eu precisaria levantar. Mas ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Eu não posso te afirmar com certeza, eu vou incorrer num erro. Mas são muitas. Mas são bastante. Muitas. Na verdade, a gente Se tem muitas eu posso levantar para você, no Diário Oficial, todas as publicações de indeferimento e cancelamento desses pedidos. Né? Nesse do dia 11, por exemplo, eu tenho 4 deferimentos, eu estou com a publicação aqui ao lado. No dia 11 do 10, eu tenho 4 deferimentos e 3 indeferimentos. Então, são 4 se cadastraram regulares e 3 irregulares. Então, eu precisaria fazer esse levantamento junto ao Diário Oficial e junto aos nossos banco de dados aqui para verificar, mas é grave, né? Isso é um crime, na verdade. Quando você transporta 40 pessoas, 50 pessoas e está na clandestinidade e você não tem regularidade, você não é passível, foge da fiscalização, não se submete ao regramento, é crime, é uma responsabilidade que não tem tamanho. Bom, quer dizer que esse tipo de acidente pode acontecer a qualquer momento, né? Porque se não há um controle de quantas empresas... Torcemos para que isso não aconteça, mas... mas a chance é grande, porque tem uma série de empresas clandestina e que algumas a Artesp nem alcançou ainda, tá? E se não há um mecanismo de quando a Artesp alcança essas empresas, o cara ser impedido de rodar até que ele regularize a situação da empresa, transforme a empresa numa empresa legal, não é? E possa ter os seus ônibus rodando, eu não vejo solução. Se a lei não mudar, não tem solução. Porque a Artesp vai lá, faz o seu papel, multa, tá? E impede o ônibus de rodar. O cara vai lá e paga uma taxa ou mete uma liminar na justiça e consegue, através de liminar ou então de pagamento da fiança, de fazer o ônibus rodar. Então, qual a solução? Não tem. Agora é incrível, né, Datena? A gente, como motorista particular, a gente se sente vigiado para todo lado, né? A tua placa... e tem que ser assim mesmo, né? Você tem o radar que te pega, você tem a leitura que vê se você pagou o IPVA ou não, tem tudo isso. Agora, um ônibus que carrega 40 pessoas de forma irregular, ele vai trafegando, tudo bem, vai escolhendo os caminhos que são mais tranquilos para ele, mas é impossível que isso trafegue sem ninguém perceber. Não, e você só acha que é empresa clandestina que passa ali naquela estrada? É, óbvio que não. Ontem foi dito por moradores da região
que o tráfico de drogas ali é obviamente procurado por bandidos, traficantes que usam a rodovia que não tem fiscalização. E é um dos principais pontos de ligação do Paraná com São Paulo. A gente sabe que grande escoamento do tráfico de drogas vem pelo estado do Paraná, através lá de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, com maconha produzida pelo Paraguai, o maior produtor de maconha do mundo, Colômbia, Peru e Bolívia trazendo cocaína para cá, e a maioria dos caras passa ali, porque não tem fiscalização. Não é para fugir da multa, é para fugir da polícia. Você abordou um tema muito importante. A outra categoria importante são dos sacoleiros, né? Nós fazemos uma ação conjunta com a Polícia Civil, colocamos o canil, eu até coloco à disposição vocês aí nos acompanhar numa ação de fiscalização, mas ela é muito ampla. Nós colocamos todos os agentes possíveis para que você não tenha nenhuma possibilidade de que ele se saia do ação do fiscal. Então, todas as unidades de fiscalização são centralizadas numa operação conjunta. Então, nós já pegamos várias vezes ônibus de sacoleiros com a ajuda da Polícia Civil, do canil da Polícia Militar, identificamos droga transportando, identificamos passageiro ilegal. Então, outra categoria são os sacoleiros também, que a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Também tem que ter esse zelo. A fiscalização, eu queria ressaltar isso, a fiscalização é feita sim, tem a fiscalização eletrônica, que é muito eficiente, tem a fiscalização presencial. Nós fizemos 80 mil ações de fiscalização só em 2020. Né? Nós fazemos quase 250 ações por dia em fiscalização, em terminais, em acesso, em vicinais, né, em situações de acessos clandestinos, que a gente sabe que esse clandestino foge do tráfego, foge da fiscalização. Então, aumentar a fiscalização é um grande fator que a gente tem que evitar, mas trazer a empresa para uma regularidade, né, trazer uma consciência, trazer a facilidade. Nós estamos fazendo tudo isso, tudo que é possível para facilitar acessos a site, cadastramento, né? Então, tudo isso é possível. Não é difícil você se regular, né? Tem que perguntar para o Estado, como numa rodovia que é extremamente usada, não tem uma fiscalização adequada, nem de radar e nem de polícia. Como é que pode, numa rodovia que liga Paraná, um dos estados mais importantes da União, com São Paulo, um dos estados mais importantes da União. São dois dos estados mais ricos da União. E ali, de repente, é um funil por onde passa quem quer. Como é que não tem a fiscalização necessária nessa rodovia? E outra coisa, se tem tanto veículo passando ali, por que até agora esse raio dessa vicinal não foi duplicada? Tem 8 anos aí para ser duplicada. Vão esperar morrer mais gente? Então, 2 perguntas que o Estado pode resolver. Por que não tem mais posto policial e mais polícia ao longo dessa rodovia? Por que passa ali quem quer? Né? E por que essa rodovia não é duplicada? Né? E por que enquanto isso, não se avalia essa condição do pedágio aí perto? E qual é a condição de rodagem do número de veículos aí nessa pista? Porque senão, há um mês atrás, morreu um pai e uma filha. E porque era um carro de passeio. Se fosse ônibus, teria sido mais 40 pessoas que teriam morrido. E daí por diante. Está dizendo aqui uma última notícia que eu acho que é do UOL, o site mais importante do Brasil, que o motorista de ônibus, segundo um amigo, tentou desviar o motorista do caminhão, que não tinha habilitação para caminhão, mas ele tentou desviar do ônibus. É por isso que ele caiu no barranco e por isso até que a parte de trás da carreta veio lambendo o ônibus e matando todo mundo. Mas ele tentou tirar do ônibus, que ele deve ter ficado surpreso na hora, tendo habilitação ou não, ele tentou desviar do ônibus, o que não sei se piorou ou não a condição do acidente, porque um choque frontal também seria muito grave. Mais alguma coisa, Guto, ou não? Não, é só isso. É essa sensação de que, pelo relato do seu Milton, foi feito tudo que tinha para ser feito, né? Então, então a gente precisa rever todo o processo, porque se dessa forma... A culpa também é do Estado que permite óbvio. Que passe ali quem quer e que não tenha radar lá. É isso. Tem varal, o Alckmin espalhou varal de radar pelas principais rodovias de São Paulo, espalhou? Foi. Tem varal de radar, tem lugar que tem um monte de radar. Ficam escondendo o radar, esse radar oculto, que é perigoso pra caramba, porque o cara quando vê mesmo, você estando na velocidade normal da pista, quando você vê um radar oculto, o cara breca. Então isso propicia muito mais acidente do que qualquer outra coisa. Verdade.
E outra coisa, as multas que são colocadas pelo Estado através desses bilhões de radares que existem aí, nunca voltam para aplicação ou na rodovia, ou em sinalização, ou em campanhas, né? Essas multas são usadas para cobrir brechas e buracos que o Estado tem. A lei diz que toda e qualquer multa aferida deve ser utilizada para melhorar o trânsito de alguma maneira. Eu não vejo campanha publicitária, não vejo nada. Só vejo o objetivo de multar, por isso que eu digo que essa história de multa é indústria de multa, que é perspectiva orçamentária do Estado e que tem pouco interesse em visar a segurança das pessoas que trafegam nas rodovias. Se não, essa estrada aí, que é perigosíssima, estaria cheia de radar. Teria também varal de radar. Por que o Alckmin não instalou um varal de radar aí? Ou então não melhorou a fiscalização com polícia rodoviária na extensão dessa pista? A Artesp, pelo que eu entendi, ela faz o que pode. E agora uma pergunta, a Artesp tem funcionários suficientes para fazer essa fiscalização? Precisa de mais gente? Porque o universo é muito grande, né? E muita gente deve escapar como escapa. O senhor mesmo não sabe quantas empresas clandestinas há por aí. Quando você fala do universo de fiscalização, sempre você tem essa dificuldade de dimensionar o número ideal de fiscais, né? Nunca você vai ter um número ideal de fiscais, mas nós temos um número suficiente sim para prover segurança a todo esse sistema. Nós temos esses equipamentos, nós temos tecnologia, né? Nós temos informações. Então, em termos de fiscalização, é um número robusto, sim, de fiscais, é um número grande de ações, é um grande de operações. Então, com relação a isso, nós estamos bastante bem abastecidos para que possa fornecer essa condição de segurança. Mas se o cara que ele é autuado, ele entra na justiça e paga a multa, a maioria não deve pagar, porque se ele muda de endereço, está claro que ele quer quer continuar agindo na clandestinidade, da função criminosa de não estar regularizado e carregar pessoas. Está claro isso, é uma atividade criminosa. Se ele muda de endereço, está mais claro do que qualquer outra coisa, não é? Você acha que quando ele é multado e impede de ter o seu veículo rodando, ele não continua rodando com o veículo? Se ele muda de lugar, é claro que ele continua rodando com o veículo. Poucos até devem ter interesse em pagar a fiança, né, em pagar o que tem que pagar para liberar o ônibus, e poucos devem recorrer à justiça e que continuam andando aí clandestinamente. Por exemplo, se você tivesse um sistema de rastreamento desses ônibus que são irregulares, né, você bota lá um GPS, você poderia controlar os ônibus clandestinos que estão rodando em determinado local. Isso despende de muita grana por parte do governo, valeria a pena. Mas aí existe um outro detalhe. Você acha que o cara que vai ter o seu veículo rastreado vai consertar o veículo? Pode consertar um ou dois. Pode consertar o veículo rastreado e vai continuar andando com o resto da frota em condição irregular. Então, a lei é burra. Devia ser bem claro o negócio. Primeiro, né, se você tem um ônibus trafegando de uma maneira irregular, ou você apresenta num prazo específico a regulamentação desse ônibus, ou você tem a sua empresa inteira parada até que você regularize a função desse ônibus. Enquanto você não regularizar, seja um, de 30, 40, 50, se tem um, pode ter mais, né? Se tem um, você deveria ficar um tempo sem poder operar a sua empresa. Esse deveria ser um dos artigos da lei. Outra coisa, se você demonstrar que você pretende continuar na clandestinidade e continuar operando, mudando de endereço, você deveria ter a sua empresa caçada e o cara sujeito à sanção até a prisão, porque isso é atividade ilegal envolvendo vidas. Num único acidente morreram 41 pessoas. E podem morrer mais. E outra coisa, o Estado tem que, já que ele mete radar até no seu banheiro, até na sua privada tem radar, e pode ter guerra atômica, pode ter vírus, pode ter tudo, que o radar sobrevive. Radar e barata. A única coisa que sobrevive é a barata, o bicho, né, e radar.
Porque tem uma queda de energia, o semáforo para de funcionar. O radar não. O objetivo é totalmente orçamentário. Por que não tinha um único radar nessa pista? Por que não tem um único radar nessa pista? Por que não tem polícia nessa pista? Então, o Estado também é culpado. Não é só a empresa, não é só a lei, mas o Estado também é culpado. O parlamentar ali da região que você elegeu, por que ele não luta pela duplicação da rodovia? Por que o Estado não vai lá e sabe que a rodovia precisa ser duplicada, por que não vai lá e duplica? O parlamentar que não faz leis que permitam, por exemplo, associações como a Artesp impedir de forma definitiva a atividade ilegal dessas empresas, porque ela vai lá e multa. Mas o cara continua rodando com ônibus do mesmo jeito e muda de lugar. Né? Devia ter lei para que a Artesp pudesse exercer a sua função. Porque senão, o que adianta? Vai lá, multa o cara continua rodando com os ônibus, inclusive com o logo lá, especificando a numeração e a autorização da Artesp, um logo que obviamente deve estar vencido, que a empresa é considerada clandestina. Todo esse tipo de coisa leva a acontecer um acidente como esse. Milton, muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Igualmente, para nós é muito importante esses momentos de poder levar aos seus ouvintes esses esclarecimentos. Obrigado, Milton, bom dia, saúde.